Olá! Estamos aí mais uma vez ao vivo aqui com vocês pela Escola de Educação Sistêmica. Sejam todos muito bem-vindos a essa grande noite. Hoje nós vamos falar então sobre um assunto que nós demos início, né? Na sexta-feira a gente deu início ao falar aí sobre como organizar o tempo em família. Como organizar o nosso tempo em família. E hoje nós seguimos avançando um pouco mais, então, conversando sobre a rotina dos filhos e como organizar essa rotina. E aí, então, nos vêm muitas perguntas, né? O mais interessante que eu gosto de conversar aqui é que a rotina dos filhos, ela está intimamente ligada à rotina dos pais. Por quê? Porque quanto mais novos são os filhos, né? Mais eles estão dentro do campo dos pais. Então, um exemplo, quando os pais estão um pouco mais agitados, você consegue observar na criança um campo de uma maior agitação. Ou se algo não está muito bem encaixado na relação de casal, ou às vezes é muito comum hoje, né? Os pais são separados, por exemplo, e aí vive-se um conflito interno dos pais. Os filhos começam a apresentar também algum tipo de conflito, ou seja, ele começa a negar algumas coisas, a gente chama assim, ele começa a reinar, né? Começa a ficar aquela criança chatinha, que todo tempo ela quer atenção, mas você não consegue entregar atenção para ele, porque você tem outros afazeres e tudo mais. E então comece a perceber que provavelmente algo na sua vida está acontecendo naquele momento, e que isso vem atingindo a criança de forma efetiva, né? Acaba atingindo, é inevitável. Então todos os filhos, eles estão dentro do campo dos pais. Quanto mais novos, mais fáceis deles absorverem, então, tudo que está acontecendo. Então, se você tem uma vida próspera, uma vida abundante, uma vida que está bem organizada, você começa a perceber que os filhos também começam a ter esse tipo de comportamento. Você vê as coisas fluírem. E nós chamamos de educar com o olhar sistêmico. Educar com o olhar sistêmico. Então, quando nós colocamos aqui como organizar a rotina dos filhos, é porque rotina trata-se de uma consistência estabelecida. Então, se você quer implementar uma rotina, né, você precisa estabelecer uma certa consistência naquele estilo de vida, desde o início. Então, se você já tem filhos que são adolescentes, por exemplo, saiba que você já desenvolveu muito do estilo dele. Então, a forma com que você conduziu ele até a adolescência vai fazer com que ele siga, né? Existe um ensinamento de Bert Hellinger dentro das constelações sistêmicas que vai dizer: como começa, perpetua. Né? Então, como você começou a desenvolver essa rotina na vida dele, ele vai perpetuar. Então, na adolescência já fica mais difícil você querer agora mudar essa rotina, fazer com que ele seja mais responsável, fazer com que o adolescente assuma compromissos, fica um pouco mais, né, fica mais por conta dele, pelo desenvolvimento próprio dele. Então, quanto antes você começar a implementar esse crescimento gradativo, né, esse crescimento progressivo e gradativo de uma rotina muito bem instalada, vai fazer com que ele na adolescência, na vida adulta, ele possa então permanecer dentro daquilo que nós chamamos de uma postura de prosperidade, de uma postura de abundância. Conta aí para mim como tem sido os seus desafios, ou ainda, né, me diga qual é a idade dos seus filhos, porque quando você me fala isso eu consigo direcionar um pouco mais. Então a consistência é algo importante. Quando a
criança, ela começa ali, né? 0 a 2 anos, por exemplo, um exemplo, de 0 a 2 anos, não existe nada nela ali, não existe nenhuma resistência, ela simplesmente é amor e deixa fluir esse amor. Ela é amor e deixa fluir esse amor, né? Então, de 0 até 2 anos. Porém, ela está totalmente dentro do campo dos pais, como eu já falei anteriormente, né? Depois dos 2 anos, inclusive, existem alguns estudos que acabam comentando que até 2 anos, entre 2 e 3 anos, a criança vive uma pré-adolescência. É ali que ela vai testar muitas coisas, então ela vai testar para deixar gravado isso nela, imprintado isso nela, né? Então ela testa a resistência dos pais, ela testa até onde são os seus limites, com quem ela pode seguir, com quem ela ouve não com maior facilidade, ela faz esse teste e depois, quando chega lá e guarda essa informação, quando chega na sua adolescência, por exemplo, o que ela faz? Ela verifica, faz de novo as verificações. Por isso muitos pais começam a dizer assim, né? De fato a adolescência é uma fase terrível das crianças, é muito difícil, sabe como que é um adolescente, né? Nas conversas entre pais é comum aparecer esse tipo de fala. Então por que existe isso, né? Existe porque lá com 2 anos, quando ele começou a experimentar e principalmente a criar significados, quando começou a experimentar e criar significados, ele acabou percebendo de quem ele poderia tomar mais amor e de quem ele também poderia ultrapassar os limites, digamos assim, né? De quem ele poderia ultrapassar os limites. Então, você pode começar e deve começar a desenvolver hábitos ideais, hábitos. Eu preciso conhecer muito bem, você precisa conhecer muito bem quais são os valores que envolvem a sua família. Quais são os valores pelos quais você não abre mão de forma alguma, né? Você já se perguntou isso? Esse tipo de valor meu filho precisa levar, né? E como eu faço para desenvolver esse tipo de valor nele? Então nós precisamos começar a envolver as crianças de uma certa forma dentro desse conceito sistêmico. E por que eu falo do conceito sistêmico? Porque quando a criança começa a ter ali 2, 3 anos, 4 anos, ela já começa a desenvolver então o seu próprio pensamento. Ela consegue distinguir onde ela já começa a jogar, né? Os jogos da mente começam a aparecer. A partir de 3, 4 anos, esses jogos, então, mentais começam a aparecer. A troca, por que eu faço uma troca? Por que eu faço birra para fazer tal coisa? Ou por que eu me acomodo em outras? Ou, de repente, faz aquele escândalo. Então, tudo isso, ele está sendo desenvolvido ali a partir, mais ou menos, dos 4 anos de idade. Você começa, então, a desenvolver isso nos filhos. E os pais ficam um pouco retraídos muitas vezes, né? Muitas vezes deixam de implementar aquilo que gostariam, simplesmente achando que isso vem para a criança por um download, entendeu? Né? Não vem, é construído. Você precisa construir o seu filho, né? Eu comentava agora ainda no curso regular, né? Que eu estava vindo para casa agora à tarde e aí eu vi uma propaganda da Fanta que diz assim: nós construímos todos os dias, nós construímos o futuro todos os dias. É exatamente isso. Esse é o conceito da família. Você constrói o seu filho, você constrói o homem, você constrói a mulher que você tem dentro de casa todos os dias. Não tem como você chegar lá na vida adulta querendo que ele seja um super pai, uma super mãe, um super homem dentro do relacionamento, uma super mulher dentro do relacionamento, se isso não foi desenvolvido desde a base dele. A partir então de 2, 3, 4 anos, quando ele começa a ter os seus primeiros sinais de desenvolvimento cognitivo, ali devemos ir implementando esse estilo de vida, esse estilo baseado dentro de valores, né? Isso é muito importante. E aí o que acontece? De repente ali com 3, 4 anos, nós começamos a observar que em algumas situações quem manda é a criança.
E aí começamos a infringir uma das leis sistêmicas, que é a lei da ordem. Então perceba, você sempre deve manter a ordem. E dentro dessa ordem, dentro da lei da ordem, o que diz da lei da hierarquia? Fala o quê? Diz que aquele que veio primeiro merece maior relevância. Ou seja, o pai veio primeiro, não foi o filho que veio primeiro. Você deve atender, sim, todas as necessidades do filho. Todas as necessidades para que ele cresça de maneira que se torne efetivamente forte. Porém, isso não significa passar a mão o tempo todo. Significa deixar com que ele se relacione com as consequências daquele ato que ele fez. Então, por exemplo, nós podemos citar aqui inúmeros exemplos, né, de ações que as crianças fazem e que às vezes os pais ficam com receio de corrigir, ou então acha bonitinho, né? A gente acha bonitinho o que ele faz, né? É tão bonitinho isso que ele está fazendo. Um exemplo, eu sempre gosto de trazer a Elisa lá em casa, porque a Elisa está com 2 anos, então ela está exatamente nessa fase onde nós começamos a desenvolver, né? Então meu pai vai brincar com ela, meu pai tem 71 anos, vai brincar com ela, e a brincadeira dele é uma brincadeira que é meio grosseira, e ela não gosta daquela brincadeira, né? E ela não gosta. Então é muito fácil da Elisa pegar e fazer uma malcriação, digamos assim, né? Dizer assim, eu não quero brincar com você, né? Então ela fala, ela tem essa atitude primeiro, né? Eu não quero brincar com você, né? E aí ela vem rapidinho pro meu lado e diz, Li, olha o tio, né? Olha o tio. Aí eu mostro para ela e falo assim, ó, converse com ele. Você precisa conversar com ele. Diga para ele que você não gosta dessa brincadeira. Então, ela começa a desenvolver uma autonomia de quando alguém do outro lado ali está fazendo algo para ela, ela não precisa gritar, correr, xingar, revidar. Ela simplesmente abre um diálogo. Ao abrir o diálogo, existe um relacionamento. Então, eu ensino ela, vai lá e conversa com ele. Em outras situações, em outro modelo de família, de repente, o que vai acontecer? O adulto do lado de cá, para quem a criança veio reclamar, vai chamar a atenção do adulto do lado de lá. E aí o que acontece? Nesse momento acontece a inversão de ordem. Ou seja, a criança vem, ela tem 2 anos, ela conversa com você e ela dá um comando para você. Olha o que o tio está fazendo. Então você chama a atenção do tio. Ao chamar a atenção do tio, você fez o quê? Você seguiu uma ordem da criança. Invertemos a ordem. Ela tem mais poder do que eu que sou adulta. Né? Então, quando ela fala isso para mim, eu devolvo para ela e digo, converse com ele. Diga para ele que dessa forma você não gosta da brincadeira. E aí ela volta bonitinha e fala pro tio, né? Tio, eu não gosto de brincar assim. Estabeleceu, ela abriu a janela de diálogo, de relacionamento. E o que meu pai faz? Meu pai diz assim, meu pai fica todo sem graça, né, com 71 anos e diz, e do que você gosta de brincar, Elisa? Aí ela fala, eu gosto de brincar de comadre. Quer ser meu compadre? Pronto. E tudo entra em harmonia. Então, onde poderia existir, de repente, né, uma resistência de 2 adultos, eu adulta, chamando a atenção do outro adulto, dizendo, para que brincar assim com a criança, né? Entramos em confronto. Não, eu preciso criar nela essa autonomia de começar a resolver seus próprios problemas e suas próprias questões. Manifestar que ela não gostou de algo que está acontecendo. Da mesma forma, então, essa organização da rotina das crianças, elas devem acontecer. A rotina que nós chamamos aqui tem a ver muito com o significado das coisas. Às vezes, o que é rotina para você? Qual é o significado que rotina tem para você? Algumas pessoas vão dizer, eu não gosto de rotina porque é sempre parado, é a mesma coisa, então eu não gosto disso. Por quê? Porque ela criou esse significado que rotina é isso. Outros já falam, eu não sei viver se não for dentro de uma rotina. Então, a palavra rotina, ela tem vários significados em nós. Significados que foram implementados onde? Na nossa infância, no nosso desenvolvimento. Essas características, esses significados, nós trazemos desde essa nossa construção.
é a primeira vez que nós nos identificamos, né? A primeira vez que que nos é passado o que aquilo significa, então é construído o significado e nós vamos vivendo, implementando isso. Por isso, o tema provavelmente da nossa próxima live na sexta-feira será criando bons significados para se ter resultados positivos lá no futuro. Mas enfim, o de hoje nós precisamos ficar então dentro da rotina dos filhos, como fazemos essa organização, né? Então na nossa conversa na live passada, quem não assistiu, ela está disponível no nosso Instagram, também está disponível no Facebook, também no YouTube, e ela diz lá, organizando o tempo em família. E lá eu dei umas dicas, né? Dei umas dicas para você fazer toda uma lista de atividades que você precisa desenvolver. E de repente, dentro dessa lista, você consegue ir inserindo também as crianças desde pequeno. Eu volto a dizer, né, que lá em casa nós temos então a Elisa com 2 anos e tem várias coisinhas que ela já faz lá em casa. E ela não faz porque a gente obriga ela a fazer, né? Não é uma obrigação. Ela faz porque nós gostamos. Por exemplo, nós moramos praticamente numa chácara, né? Meus pais moram praticamente numa chácara. Então, todo o lixo, que é lixo orgânico, casca de alimentos e tudo mais, é colocado em um lixinho separado e ela vai lá e acaba jogando lá para as galinhas, para os animais. Então, ela gosta daquele momento de alimentação. Então, quando a gente termina a refeição do horário do almoço, automaticamente a Elisa quer a lixeira de cima da pia para ir jogar o lixo. Então, isso já se tornou o quê? Um hábito, uma rotina dela que foi implementada porque ela gosta de ir lá, de mexer com os animais, ver que eles vêm correndinho, né? E que comem os alimentos que estão ali, as cascas das frutas e verduras e legumes e tal que tem ali na lixeira, né? Então ela gosta de viver esse momento e automaticamente ela começa a fazer isso recorrentemente, né? Recorrentemente ela faz isso. Até quando ela vai fazer isso? Então isso vai criar também já uma consciência nela, por exemplo, de quando adulta, inclusive saber separar o lixo. Você está criando, está desenvolvendo nela com 2 anos de idade. Então daquela lista que você fez para organizar o seu tempo, o que será que seus filhos vão se identificar e você vai começar a entregar, vai começar a distribuir e eles vão começar a atuar junto com você de uma forma colaborativa dentro de casa. É dessa forma que ao organizar essa rotina deles, então rotina é uma coisa que você vai desenvolvendo todos os dias e com muita paciência, porque não vai acontecer isso de um dia para o outro. E o dia que a Elisa não quer, por exemplo, levar os restos da lixeira lá fora, a gente faz uma briga lá, porque aquela é a função dela, de 2 anos? Não, a gente vai, às vezes vai junto com ela, né? Então é uma coisa assim muito gostosa, é uma troca. E ali também nós temos uma certa convivência. Ali nós tiramos ela de estar no telefone, às vezes, né? Porque eles adoram, né? Eles adoram as telinhas e ela adora ficar ali assistindo os desenhinhos dela. Mas se a gente falar, estamos indo levar o papá lá para as galinhas, né? Pro carneirinho, ela sai correndo, larga tudo e ela prefere seguir junto lá e viver essa experiência. Então é muito gostoso quando nós começamos a desenvolver tudo isso. E quando você desenvolve, você começa a conviver num ambiente muito mais harmônico, né? Você começa a conviver dentro de uma estrutura onde você vê que o amor flui. É muito gostoso passar por tudo isso, né? Você vai passando de forma que você percebe, então, que as coisas parecem que tudo está no lugar. Quando tudo parece estar no lugar, é porque a lei da hierarquia, a lei do amor, né? Ela está fluindo. O amor está fluindo de forma assertiva. Conta aí pra mim o que você tem feito com a rotina dos seus filhos, né? Então lembrando, quando começa a se desenvolver tudo aquilo que as crianças vai sendo inserido, tanto essa rotina como a forma delas viverem, é ali que nós corremos um risco da inversão de ordem. Eu tenho ainda um amigo, né, que ele dava uma palestra sobre pais e filhos e ele falava sobre o jogo dos filhos, né? O jogo dos filhos e dos pais. Que no jogo dos filhos e dos pais,
Esse jogo, ele sempre tem que ser 6-4 para os pais. 6-4 para os pais é um bom placar para o jogo entre pais e filhos. Os pais, eles sempre irão ganhar. Não significa que eles não vão ouvir os filhos, né? Sim, por isso 4 gols, né? 6-4. Sim, eu posso ouvir, posso ter esse diálogo, porém, os pais sempre vêm primeiro. Eles devem estar no comando. E se você for analisar, todos nós que estamos aqui, se formos analisar como era na nossa infância, nós vamos perceber que os pais, muitos dos nossos pais, tinham total domínio sobre nós. Eram eles que nos direcionavam para tudo. E hoje, muitas vezes, a família se perdeu um pouquinho nisso, né? Então, quem dá a ordem são os filhos, ou seja, ordem invertida. Se eu inverto a ordem quando os filhos estão dentro de casa, quando eles saem para o mundo, eles saem com essa ordem invertida. Então, lá na vida adulta, esses filhos começam a ter problemas com os chefes, né, com as lideranças do trabalho. Então, é importante que nós ficamos atentos. Existem muitos pais, né, eu tenho aqueles que já se inscreveram na Semana de Educação Sistêmica, receberam um questionário e nesse questionário, nesse formulário lá que vão respondendo, muitos expressam a preocupação dos filhos na vida adulta. Será que eles vão dar conta sozinho? Você vai ter essa certeza absoluta se você souber que dia a dia você vem educando, principalmente dentro do olhar sistêmico. Dessa forma, eu tenho certeza que você não terá mais essa dúvida. Você vai saber que seus filhos, sim, eles darão conta de um futuro promissor. Um grande abraço. Nós nos vemos aqui na nossa próxima live. Beijão, tchau, tchau.